que é o cálculo renal? Cálculo renal é uma enfermidade dos rins, é uma doença renal, cujo nome técnico é litíase renal, ou popularmente falando, pedra nos rins, que pode acometer o paciente em diversas situações, como a cólica renal, que é a dor renal, ou uma infecção no trato urinário. Do que são formados os cálculos renais? Existem 4 tipos de cálculo renal. O mais comum é o cálculo de oxalato de cálcio, estão formados por cálcio, basicamente, são mais ou menos 80% dos casos. Existem os cálculos de infecção urinária, que é o cálculo de estruvita, são responsáveis por 10% dos cálculos. Existem os cálculos de ácido úrico, mais ou menos 7% dos cálculos, e são relacionados à ingestão de proteínas. E o cálculo de cistina, que é um cálculo bem mais raro, são 3% dos cálculos, que são relacionados ao metabolismo de um tipo de aminoácido, que é a cistina, e que tem gente que tem dificuldade para eliminá-los. Quais são os principais sintomas de quem tem cálculo renal? Os cálculos renais normalmente não dão sintomas. Muitos pacientes nem sabem que têm cálculo renal. Às vezes os cálculos renais são achados através de um exame de urina que mostra uma pequena quantidade de sangue, e você vai investigar e você acaba achando o cálculo renal no paciente. Os cálculos normalmente não dão sintomas, como eu já falei, mas quando eles começam a dar sintomas, é uma dor muito forte. E essa dor começa na região lombar, seja de qualquer um dos lados, lado direito ou esquerdo, porque nós temos 2 rins, e essa dor lombar, ela se irradia tanto nos homens para a bolsa escrotal dos homens, e nas mulheres na região de grandes lábios de vagina. A cólica renal também, o cálculo renal, quando ele começa a descer, pode dar náuseas, vômitos, e em casos mais extremos, quando ele obstrui o trato urinário, quando ele dificulta a passagem da urina, ele pode fazer com que se tenha infecção do trato urinário. E nessa circunstância a situação fica um pouquinho mais preocupante para o médico e também para o paciente. Como se desenvolve e qual o tamanho médio de um cálculo renal? O tamanho médio de um cálculo renal é por volta de 4, 5, 6 milímetros. É o que a gente encontra bastante no dia a dia. É lógico que existem cálculos maiores, 1 centímetro, 1,3 centímetros, 9 milímetros, ou cálculos cloraliformes, que são cálculos que tomam todo o rim. Esses cálculos são bem graves e bem deletérios para o paciente, inclusive para o rim. Como também existem cálculos pequeninos de 2, 3 milímetros, que são muito comuns também e que fazem muitas vezes que os pacientes tenham muitas dores. Os cálculos, normalmente, eles são de oxalato de cálcio, aonde você acaba formando esse cálculo com alimentos ricos em cálcio. Existem os cálculos de ácido úrico, onde você tem uma ingestão, quando você tem uma ingestão muito grande de proteínas, acaba fazendo que haja essa predisposição, e os cálculos de infecção, que são esses cálculos coraliformes que eu acabei de dizer, que eu acabei de falar. Agora, o cálculo é formado pela deposição de cristais um em cima do outro. Então, se você tiver um rim aonde haja filtração renal, mas com pouco líquido, ou seja, você vai fazer pouca urina. Então você precisa do líquido para deixar com que a solubilidade, ou seja, aquela quantidade de líquido que tem dentro do rim, juntamente com aqueles cristais que estão ali, não consigam se depositar um em cima do outro e assim formando o cálculo normalmente. Existem grupos ou fatores de risco para o cálculo renal? Existem grupos de risco para o cálculo renal. Sabe-se que 6 a 12% da população mundial tem cálculo renal. É mais comum em homens do que mulheres. 1,3 homem para cada mulher.
Os brancos têm mais probabilidade de cálculo do que os negros. E pessoas com ácido úrico aumentado podem desenvolver cálculo, pacientes que têm gota podem desenvolver cálculo renal. E a ingesta também de cálcio em excesso também pode fazer com que se desenvolva cálculo renal. E pacientes também com infecção urinária por um certo tipo de bactéria, que é o Proteus, essa bactéria pode fazer, em alguns casos, que se desenvolva cálculo renal também. Existe uma faixa etária para a maior ocorrência do cálculo renal? A faixa etária onde nós encontramos cálculo renal, com maior frequência, é por volta dos 40, 60 anos. Mas a gente percebe no dia a dia que ele se encontra em todas as faixas etárias. O jovem tem pedra, a pessoa de meia idade pode ter cálculo renal e o idoso também tem pedra também. Normalmente o cálculo pode ter cálculo tanto nos rins, cálculo renal, e já como também o cálculo vesical, que é o cálculo da bexiga. Por que o cálculo da bexiga? Muitas vezes são homens que têm problema de prostatismo, que é a dificuldade para eliminar a urina, a dificuldade para ter uma micção de qualidade, com bom jato urinário. Então esses pacientes, normalmente os cálculos são formados lá em cima no rim, eles descem para a bexiga e com a próstata aumentada, eles não conseguem eliminar naturalmente a bexiga. Há uma estase, há uma coleção urinária dentro da bexiga e essa coleção pode fazer com que esse cálculo, que era pequeno, vá aumentando, vá aumentando, vá aumentando. Então os cálculos renais existem em todas as faixas etárias. Como a alimentação pode influenciar no aparecimento do cálculo renal? A alimentação pode influenciar o aparecimento do cálculo renal, principalmente na gestão de cálcio, pacientes que se alimentam muito com leite, derivados de leite, iogurte, é lógico que em excesso. E o oxalato, que é muito comum em feijão, tomate, e nas colas, ou seja, os refrigerantes, que os pacientes acabam ingerindo muito também, então existe essa possibilidade de formação de cálculo. O cálculo de ácido úrico, normalmente é formado por ingestão em excesso de proteínas, como carnes, embutidos. Como é feito o diagnóstico do cálculo renal? O diagnóstico do cálculo renal, a maneira mais simples que nós conseguimos fazer o diagnóstico é através de um raio-x simples do abdômen. O paciente chega a você com toda a sintomatologia, que é dor lombar, dor que irradia para a região anterior do abdômen, náuseas, vômitos, e você suspeita de um cálculo renal. O exame mais simples seria o raio-x simples do abdômen. O raio-x simples do abdômen é aquele que é feito em qualquer lugar. Você vai tirar uma foto da barriga e, dependendo, você consegue ver o cálculo. É lógico que depende do tamanho do cálculo, da densidade do cálculo, o quão visível o cálculo é, e depende da limpeza do intestino. É possível fazer o diagnóstico? É, mas não é tão fidedigno. Existe também um ultrassom do aparelho urinário, aonde nós vamos ver os cálculos localizados nos rins e os cálculos já caindo na bexiga. O cálculo entre o rim e o ureter não conseguimos ver, porque o ultrassom ele não tem essa capacidade de identificar cálculo ureteral. Mas a gente consegue pensar que existe um cálculo porque ele pode dar uma dilatação renal e essa dilatação renal fazer com que nós pensemos nisso. Agora, o exame principal, o melhor exame para se diagnosticar cálculo renal é a tomografia computadorizada. É um exame já mais caro, mas também muito melhor no aspecto de diagnóstico. Nós conseguimos ver cálculos pequenos, cálculos pequeninos, cálculos de 2 milímetros, 3, 4, 5, 1 centímetro, todo tipo de cálculo, porque esses cálculos aparecem na tomografia computadorizada. E através dela também nós conseguimos detectar
e observar qual é o grau de dureza, de rigidez do cálculo. Por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, isso vai influir no tratamento que você possa indicar ao paciente. Isso também vai indicar a posição exata do cálculo. Então, a tomografia computadorizada é o melhor exame que existe para se detectar a presença do cálculo renal no trato urinário. Quem já teve cálculo renal uma vez pode voltar a ter? Quem teve cálculo renal uma vez pode voltar a ter. Existem pacientes que tiveram inúmeros cálculos. E nesses pacientes você precisa estudar a causa metabólica, ou seja, avaliar elementos químicos do sangue para ver se existe ou não alguma alteração que possa contribuir para a formação desses cálculos. Quais são os principais tratamentos para o cálculo renal? Os principais tratamentos para o cálculo renal são: o primeiro de todos é o tratamento clínico, que é o tratamento que faz com que você identifique o cálculo, localize o cálculo e, normalmente, espere o cálculo sair. 80% dos cálculos saem por via natural. Agora, é difícil, não é fácil, e esses pacientes têm que ser tratados com sintomáticos, que são medicações que possam coibir ou diminuir a dor dos pacientes, ou até medicações que facilitem a saída do cálculo. Tudo isso tem que ser conversado, porque existe o problema da dor. Então, esse é o principal e o mais simples de todos, onde existe uma conversa para que o cálculo saia. Agora, os cálculos às vezes não saem. E quando existe a possibilidade de um quadro infeccioso associado, e o paciente tem febre, torna-se quase que imperativo um tratamento cirúrgico. E aí eu vou descrever quais seriam os tratamentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico hoje, antigamente, mais comum que se fazia, seria um corte que você abriria alguns planos musculares e iria dentro do rim e tiraria essa pedra. Hoje em dia está caindo em desuso. Por quê? Porque existem outros tratamentos pelos quais nós conseguimos acessar o rim por dentro da bexiga. Então, nós chegamos dentro da bexiga e entramos dentro do rim ou no ureter, se a pedra estiver dentro do ureter, através de um aparelho que a gente consegue enxergar o cálculo. Ou você puxa essa pedra com uma cestinha, ou você pulveriza essa pedra com laser. Como eu disse, esse tratamento a gente consegue acessar cálculos tanto no ureter inferior, ureter médio, superior e até cálculos dentro dos rins. Da mesma maneira, você acessa o cálculo e você acaba pulverizando essas pedras e fazendo com que os fragmentos sejam eliminados pela urina. Além disso, existe a percutânea, que é um procedimento também já com menos invasibilidade, onde você faz um furinho na região lombar e acessa o rim através deste pequeno orifício que você faz, esse pequeno quartinho. Você entra dentro do rim, localiza o cálculo e pode tanto quebrar e puxar os fragmentos ou pulverizar também esta pedra. Existe também a litotripsia extracorpórea, que é um procedimento onde não existe nenhum tipo de invasão do paciente. É um procedimento que o paciente chama-se a litotripsia extracorpórea, vulgarmente conhecido como laser, que não é laser, mas são ondas que acertam o cálculo e esse cálculo se fragmenta e é eliminado depois através da urina.